Pessoal, vamos lá então dar continuidade à nossa aula. A partir de hoje, o Evandro vai gravar com a finalidade de postar aí nas mídias sociais da igreja, então eu vou me comportar um pouquinho mais, né? Me vestir um pouco mais. Eu vou tomar banho, né? Dia de domingo cedo agora também, esse tipo de coisa, né? Eu. Ixi, aí não vai poder postar, então, se for eu. Pessoal, é o seguinte, nós estamos estudando sobre os fundamentos da fé reformada e vendo alguns temas importantes e fundamentais para a nossa fé. Nesse momento da caminhada, nós estamos estudando os meios de graça. Como nós temos conversado, Deus comunica a graça ao seu povo, certo? Veja, a graça de Deus capacitadora, a graça de Deus santificadora, a graça de Deus que é dada ao seu povo de maneira a abençoar, como eu acabei de dizer, é exclusiva do povo de Deus. O ímpio não recebe essa graça. O ímpio recebe aquilo que a gente chama de graça comum. Por exemplo, chove sobre ímpios e justos. Tem sol sobre ímpios e justos. Mas a graça santificadora, capacitadora, a graça do dom de Deus é apenas para o seu povo. Então, é sobre isso que a gente tem estudado nesses últimos domingos. E Deus usa de meios para isso. Ele não nos dá a sua graça de maneira mágica. Simplesmente Ele estica a sua mão, pega uma espécie de bola de cristal, uma varinha de condão e fala, receba graça, miserável. Ele não faz isso. Ele usa meios que Ele mesmo ordenou para que a gente pudesse receber a sua graça. E na teologia reformada, a gente tem, de comum acordo, alguns meios pelos quais Deus se apropria para nos comunicar a graça. A gente já viu que Deus usa as Escrituras para nos comunicar a sua graça, então a leitura da Bíblia, o ensino, a pregação da Bíblia são os meios eficazes que Deus usa para transmitir salvação. Também vimos que através da oração nós somos ricamente abençoados por Deus na medida em que nós o buscamos em oração particular, privada, oração pública. Deus usa desses meios para nos abençoar. Então veja, uma das maneiras que Deus usa para nos abençoar é através da Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, quando eu medito na Bíblia, quando eu ouço a Bíblia, quando a Bíblia está sendo ensinada, eu abro meu coração, Deus está usando ali como um meio para me abençoar. A oração também tem essa finalidade. Na medida em que o cristão ora, ele é ricamente abençoado por Deus. Na medida em que o cristão deixa de orar, ele deixa de receber essa graça que vem através desse meio. E na aula de hoje, e nas próximas duas pelo menos, nós vamos estudar sobre o terceiro meio de graça, que são os sacramentos. E dentro da teologia reformada, nós professamos dois sacramentos, o sacramento do batismo e da ceia do Senhor. Na aula que vem nós vamos estudar sobre o batismo e depois sobre a ceia do Senhor gastaremos talvez um pouco mais de um domingo, visto a extensão do seu tema e a sua importância. Mas na aula de hoje nós vamos estudar e conceituar o que é um sacramento. E por que isso é importante? Nós vamos ver que estudar a teologia sacramental é importante, porque na medida em que nós participamos do batismo e da ceia, às vezes nós perdemos de vista o seu significado espiritual, o quanto Deus comunica graça ao seu povo através disso. Às vezes a gente participa desses atos ou vê alguém participando e simplesmente, é só mais um batismo, ou se não, é só mais uma ceia e está tudo bem. Na verdade, pessoal, esses dois meios são extremamente eficazes do ponto de vista da comunicação da graça de Deus. E nós, como povo da aliança, somos chamados a participar dessa realidade espiritual. E essa realidade espiritual, que é o batismo e a ceia, ela é organizada e denominada como sacramentos. Tudo bem? Vamos lá. O que são os sacramentos? Essas duas palavras são muito importantes para a gente poder conceituar o que eles são. São sinais e selos. Sinais e selos instituídos por Deus que têm a finalidade de confirmar aos nossos sentidos a promessa do Evangelho. Vamos por parte nessa colocação que eu fiz ali. Sinais e selos. Primeiro, o batismo. Ele é um sinal e um selo da promessa. O que é um sinal? Vamos pensar aqui de maneira prática. Quando você está dirigindo, você para no sinaleiro. Ali as três cores indicam o que você tem que fazer. O vermelho é para você parar,
O laranjado ou amarelo é para você ter mais atenção, se dá tempo de passar ou é hora de frear, e o verde é para você passar, certo? São sinais. Aquela sinalização está indicando o que você pode e deve fazer. Quando você está dirigindo também, tem aquelas plaquinhas. As placas indicam se você pode estacionar ali, se for em determinada cidade, por quanto tempo você pode ficar naquela vaga, se ali não é possível estacionar, se é possível convergir à direita ou à esquerda, ou se apenas seguir o fluxo. As placas estão ali para sinalizar. Da mesma forma, o batismo e a ceia, eles são os meios pelos quais Deus sinaliza a sua graça. Então, quando nós olhamos para o batismo e para a ceia do Senhor, eles estão nos apontando para algo superior, para além do seu uso. Então, o uso da água e o uso do pão e do cálice, eles não terminam ali como um fim em si mesmo. Pelo contrário, eles indicam a promessa da salvação, a promessa da redenção e a eficácia da graça de Deus. Significando que todas as vezes que a gente contempla o batismo de alguém e todas as vezes que a gente participa da mesa do Senhor, nós estamos olhando para aqueles elementos, no caso água, pão e suco da videira, como sinalização da graça de Deus. Então, a graça de Deus é sinalizada por meio desses sacramentos. Assim como no trânsito tem os meios de sinalização para a gente ficar ligado no que tem que fazer, na fé cristã nós temos a sinalização de Deus. E quais são elas? São sacramentos, batismo e ceia do Senhor. E Deus se apropriou de coisas visíveis, palpáveis e materiais, no caso água, pão e suco da videira, para que através desses elementos visíveis, palpáveis e também degustativos, nós pudéssemos enxergar para além deles. E isso que é importante. Nós olhamos para o pão, e eu vou explicar isso quando a gente estudar na ceia, nós enxergamos um pedaço de pão. Olhamos para o suco da videira, o que vemos? O suco da videira. Olhamos para a água que vai ser usada no batismo, o que vemos? A água. Não há nada de mágico ali, não há nada de especial ali, não há nada de importante nos elementos em si, são apenas elementos. Mas muito embora eles sejam simples dessa forma, eles estão apontando para uma mensagem superior. Que mensagem é essa, pessoal? O Deus da graça, o Deus que entrou no pacto conosco, o Deus que entrou em aliança conosco, Ele deixou esses meios visíveis e exclusivos para que nós, o seu povo, pudéssemos então compreender um pouco melhor o que é a graça de Deus. Então o batismo e a ceia, no primeiro momento, eles são entendidos como sinalização da graça. Então todas as vezes que você ver alguém sendo batizado, você vai se lembrar, eu já passei por isso e agora é essa pessoa que está passando por isso. E o que está acontecendo? É a graça de Deus sendo visível através do derramar da água na cabeça do indivíduo. Todas as vezes que participarmos da mesa do Senhor, o pedaço de pão e o golinho do suco é uma sinalização para além daquilo que eu estou vendo. E o que eu estou vendo? Pão e suco. Mas o que essa mensagem me traz? Morte, ressurreição, ascensão e o retorno de Jesus. Conseguem compreender? O que a água me mostra? Ali é só água, mas o que ela me mostra é que eu morri com Cristo e com Ele ressuscitei e agora eu fui lavado dos pecados que me condenavam. Por isso eu pertenço a Ele. Então a água significa isso. Mas são apenas elementos simples, mas na mesma medida em que eles são simples, eles apontam para algo superior. Sinalização da graça. Um outro meio de você entender isso, como uma sinalização da graça, se vocês leem o Evangelho de João, vocês vão ver que João se limitou em contar dos milagres de Jesus apenas 7. Ele não contou 8, ele não contou 6, ele contou apenas 7. E o propósito do João contar 7 milagres apenas tem uma finalidade ali dentro do contexto de João. Mas o importante é que esses 7 milagres contados pelo apóstolo tiveram como finalidade servir como uma sinalização de quem Jesus era. Os propósitos dos milagres não eram demonstrar que Jesus era um curandeiro, que ele era um médico, ou que ele estava instigando seus discípulos de maneira desenfreada e por N razões a fazer o mesmo que ele fez. Pelo contrário. O propósito pelo qual o Senhor Jesus realizou os milagres ali tinha a finalidade única de apontar para o Senhor Jesus como Salvador. Vamos ver, pessoal, Evangelho de João, capítulo 20,
versículos 30 e 31. Todas as vezes que você quiser entender o resumo do Evangelho de João, está aqui o resuminho, tá? Evangelho de João, capítulo 20, versos 30 e 31. Quem abriu vai ler para mim. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que creiam tenham vida em seu nome. Como que os milagres são chamados aqui no Evangelho de João? Sinais. E diz o apóstolo que ele fez muitos outros sinais, mas estes aqui, apenas esses 7 anteriores, foram escritos nesse livro. E qual o objetivo? Ele conta no versículo 31. Esses sinais foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. Veja, não é para pensar que Jesus é um curandeiro ou coisa do tipo. É para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. Veja, no Evangelho de João, os milagres serviram como sinalização da divindade do Filho de Deus. No caso dos sacramentos, eles servem como sinalização da graça de Deus comunicada a quem, pessoal? Aos ímpios? Aos não convertidos? Não. Comunicada ao seu povo. Então, os ímpios, no seu estado de impiedade antes da sua conversão, eles não comungam dessa graça. Essa graça, ela é exclusiva apenas ao povo de Deus. Ok? Tudo bem até aqui? Então, os sacramentos, batismo e ceia do Senhor, eles são sinais da graça de Deus, mas não apenas sinais, eles também são selos. Eu acredito que nenhum de vocês tiveram a experiência de enviar uma carta via correio. Alguém já enviou uma carta via correio aqui? Sério? Credo, vocês são tão velhos quanto eu, então, e quanto o Evandro. A gente tinha esse trabalho, sabe? Professora de português levava a gente para enviar carta do correio em coleta de paz. Que legal! Ah, na minha época não era assim. Eu não tinha comunhão com meus colegas de sala, a gente caía na porrada, tô brincando. Mas eu já enviei carta via correio. Eu me lembro até hoje, pessoal. Eu tinha um álbum do Campeonato Brasileiro de 98 e no álbum vinha o endereço de todos os times da Série A. Eu fiz umas 6, 7 cartinhas enviando, eu gostava de ser goleiro, para os goleiros de alguns times. Eu lembro do Corinthians e do Flamengo, pelo menos. Mandei cartas, comprei selo, coloquei no correio pedindo para esses goleiros uma luva que eles usassem. Até hoje não me responderam e não me mandaram a luva, mas tudo bem. O ponto é, quando a gente enviava ou envia uma carta, ela, para ser autenticada, é colocado um selo ali. E esse selo diz, o conteúdo que está aqui dentro não pode ser violado e o conteúdo que está aqui dentro é verdadeiro. No caso dos sacramentos, eles são ensinados a nós nesses termos. Eles são selados pelo Senhor, de modo que esse selo contido no batismo e esse selo contido na ceia do Senhor são sinais de que eles são autênticos, verdadeiros, confiáveis e que o seu conteúdo é extremamente benéfico. É nesse sentido, é como uma carta que é enviada para alguém nesses termos, o batismo e a ceia do Senhor, tem esse selo da promessa, esse selo da graça de Deus a nos comunicar a sua própria graça, demonstrando então para os seus participantes que todas as vezes, na vez que eles foram submetidos ao batismo com água, e nas vezes em que eles veem alguém sendo batizado, em todas as vezes que eles participam da mesa do Senhor, eles têm o selo da promessa, a confiabilidade de que eles podem sim entender que aqueles elementos, embora simples, estão sendo usados para uma finalidade espiritual. E essa finalidade espiritual é extremamente fundamental para a vida cristã e a sua continuidade. Então, batismo e ceia do Senhor, eles são selados pela graça de Deus, de modo que nós, o povo dele, podemos experimentar essa graça verdadeira, bondosa, que nos santifica e que nos qualifica para a vida cristã na medida em que ela vai acontecendo. Gente, eu vou ligar só um pouquinho o ar-condicionado, eu sei que vocês estão no rumo aí, mas eu já estou suando e eu estou morrendo de calor. Só um pouquinho, tá? É psicológico, né? Tá certo. Então, pessoal, os sacramentos, sinais e selos, eles são nos apresentados nesses termos para que nós não nos esqueçamos que o batismo e a ceia do Senhor tem esse duplo S, SS, sinal e selo. Agora, contem para mim,
O que é o batismo e a ceia enquanto sinal? O que significa isso? O que ele sinaliza? Por que ele é um sinal? Com as palavras de vocês. O batismo representa justamente sair da velha vida e então viver um novo homem. Então, o batismo nas águas, o batismo nas águas recebe essa conversão em Cristo, né? Perfeito. E a ceia é a memória disso que vem através da cruz, através de Cristo, de que um dia ele superar para salvar nossas funções, para nossas funções. E a gente olha para onde para nos lembrar dessa mensagem? Não. A gente olha para a água e se lembra disso que você falou no batismo. A gente olha para o cálice, para o pão e se lembra disso. Vocês conseguem perceber que no culto de ceia e no culto de batismo, a gente prega a escritura e depois, quando vai batizar alguém, a água está pregando também. Ela não tem boca, ela não tem palavras, mas ela está pregando. É uma mensagem. Ela não é abstrata. Ela não é misteriosa, ela é acessível. Os crentes olham para o pote de água e veem, ali eu me lembro da minha conversão. E agora eu me alegro com a inserção desse bebê, ou desse adulto, ou desse adolescente, ou desse senhor na família da aliança. Isso é maravilhoso, pessoal. É olhar para o elemento, para a água e se lembrar dessa mensagem que a Nina está dizendo. Lembrem-se, quando você olha para o sinal verde, ele está pregando para você. Ele está dizendo: passe, pode passar. Está livre, vai, é a sua vez. A água significa você nasceu de novo. Viva como um nascido na fé. O pão e o cálice estão pregando também. E qual mensagem eles pregam? Que Jesus se encarnou, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus foi elevado às alturas e que Jesus vai voltar. Essa é a mensagem do pão e do cálice. Mas ele não está falando. Mas também não é uma mensagem abstrata e nem misteriosa. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Isso só há no cristianismo. Então, no cristianismo, os sinais da ceia e do batismo são nos ensinados dessa forma. E o selo, pessoal? Por que o batismo e a ceia são selos? Porque além de sinal, eles são selos. Isso guarda a promessa de Cristo na gente. Como? Desculpa? Guarda a promessa de Cristo na gente. Uhum. O batismo é um selo de que a pessoa foi convertida. E a ceia é um selo de que ela faz parte daquela família nova, daquela família nova. Luan ia falar? Não? O selo, pessoal, tem tudo a ver com o que o Evandro disse e complementando é o seguinte, ele demonstra autenticidade, verdade, o seu conteúdo é bom, é acessível, é abençoador, vem da parte de Deus, por isso ele é selado. É dessa forma que os sacramentos são nos apresentados, como sinais e selos. Lembre, 2 S's, tá? SS. Os sacramentos têm 2 S's. Ele é um sinal e ele é um selo. E veja, e nós vamos trabalhar bastante isso, eles foram instituídos por Deus. E aqui está um elemento fundamental. Pode falar, Nina. A gente conversando aqui, assim, é claro, né, que um sacramento de me complementa o outro, né? Então, enquanto um é a realização que estava na vida, outro eu mostro para ele que é a esperança do Cristo que virá para a nossa vida. Então, seria errado ou não tão preciso ceiar sem batismo? Interessante a sua pergunta. Até mesmo no meio reformado, não tem tanta convergência a respeito desse assunto. Existem alguns autores e alguns pastores que seguem esse rito, de que é possível que, vamos supor, um indivíduo, vamos supor que o João ainda não é convertido, ele está vindo à igreja. Levou um susto, João? Fique esperto comigo. O João ainda não é convertido e ele está vindo à igreja há algum tempo, participa dos cultos, das atividades e de repente ele quer participar da ceia. Ele pega lá o pão e come o pão e bebe o cálice. Mas ele não é batizado. E aí? O que acontece? Eu não sei. A Bíblia não responde. Mas a instrução que a gente recebe biblicamente também da nossa Constituição da IPB é que só participem da mesa do Senhor os membros comungantes.
Aqueles que, tendo sido já batizados com água, eles professam a sua fé. Agora, se um visitante, mesmo que não tenha sido batizado em nenhuma igreja evangélica, por si próprio, ele pega os elementos e participa, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, quem não discerne o corpo, come e bebe juízo para si. Agora, se naquele estado ainda de não batismo, ele discerne o corpo, eu não vejo da parte de Deus esse juízo, entendeu? Mas a nossa instrução, Nina, seria que não participasse da mesa do Senhor, né? Não participasse. Mas também não há muito consenso. Mas o que a gente segue é o que a Bíblia ensina e, no caso, a Constituição ensina, tá? Rafa. E eu estou numa igreja. Então, tipo assim, eu não vou ficar diferente. E aí tem algum evento, alguma preparação dos jovens, e aí eles fazem uma comida, digamos, uma ceia. E eu estou batizada, mas eu não acredito que eu devo profetizar minha fé. Então, se eu beber da ceia, se eu tomar a ceia, se eu não batizada, tipo assim, também é difícil de E foi importante essa. Eu entendi. Se uma pessoa é batizada e ela está numa igreja que precisa profetizar a fé, ela não profetizou ainda, ela está da ceia, eu sei que ela está tipo assim. Tá, vamos lá. Vamos pegar o seu próprio exemplo. Vamos supor, então, você ainda não é membro comungante, você é batizada, mas não professou a fé. Aí você vai na igreja batista, que não tem essa necessidade de professar a fé para participar da ceia. Basta ser batizado. Veja, primeiro, se a ceia está sendo administrada pela igreja ali, nos termos dela, como ela entende, eu não vejo problema de você participar nesses termos, sabe? Mas sabendo que você não pertence àquela comunidade de fé. Mas se você discerne o corpo, como Paulo ensina, discerne no sentido do porquê que é a ceia, do porquê que ela está acontecendo, não vejo o porquê de você não participar. Mas tendo em mente que, uma vez que você é presbiteriana e faz parte desse corpo, vindo aqui você não vai poder, né? Nesses termos. Mas estando em outro lugar, pode. Mas aí o que você não pode fazer, né? Seria uma instrução. Quer saber? Já que eu não posso na minha, toda vez que tiver ceia, por exemplo, na Assembleia, na Batista, na Metodista, eu vou lá, tomo a ceia e vem para mim, tá tudo bem. Aí já vai para uma questão de ética. Eu acredito que esse tipo de jeitinho assim já não convém. Agora, ocasionalmente, você foi num culto e está ali, você está com muita vontade de participar da ceia. Você não pode ir na IPB por conta dos termos que a gente ensina, mas ali permite, sendo você uma cristã batizada, nos termos daquela denominação, eu não vejo problema. Desde que, mesmo nos termos daquela denominação, você venha discernir o corpo. Entendeu? Então, e justamente, não só nesse sentido, é discernir o corpo. Fala, não, eu sei, eu estou participando aqui, eu não posso na IPB porque eu entendo por que eu não posso. Mas aqui está sendo permitido, eu estou com tanta vontade de participar desse momento. Aí o que você faz? Participa ali, corre para a sua igreja e fala, eu quero professar minha fé. Aí você resolve o problema. Entendeu? Nesse sentido. Não faz sentido para você. Entendeu? Por exemplo, aqui na presbiteriana, não está fazendo sentido para mim, mas tal igreja está fazendo sentido para mim, ao invés de você ficar participando aqui, só ir lá participar da ceia. É melhor você resolver esse detalhe na caminhada, entendeu? Se ocasionalmente aconteceu uma coincidência, que você foi no culto e aconteceu isso, ok. Agora, se você já vai pensando em ceiar lá, porque não pode ceiar aqui, entendeu? Aí é melhor não. Porque a sua consciência vai estar ferindo um princípio do qual você foi ensinado. Sim, mas eu não digo, de eu estar indo em duas igrejas por conta de uma situação. Eu digo de eu estar... E não é eu, mas tipo assim... Não, sem problema. A pessoa estar, por exemplo, no culto de jovens, e aí, por exemplo... Ocasionalmente,
É isso que eu estou dizendo. É ocasionalmente. Você está lá e rolou. Agora tem que tomar um cuidado também. Né? Para todos aqui. Você está num culto de jovens e tem ceia. Quem está ministrando essa ceia? É esquisito, né? Num culto de jovens ter ceia. Não sei. É estranho. A mesma coisa a gente fazer uma ceia aqui agora, né? É claro, eu sou pastor, eu posso. Na IPB só pastor pode. Em outras denominações, presbítero pode ministrar ceia. Na IPB não pode. Mas é meio esquisito, né? Ministrar a ceia só para um grupo ali. É meio estranho. Isso, aí a gente leva, né? Mas assim, o exemplo que a Rafa deu, que é importante, é o seguinte, pessoal. Se ocasionalmente você está visitando uma igreja e na sua ainda você não professou sua fé, você quer participar ali para ter a experiência, ok. Mas se você já tem a condição de discernir o corpo, quando você voltar para a sua igreja local, fala assim, poxa, eu já discerni o corpo lá. Agora eu quero professar minha fé aqui para resolver, para eu participar aqui. Entendeu? Eu acho que esse é o melhor caminho. Na católica aí não pode. Não, sim. Assim, você queria fazer um sentido, porque ela veio muito bem pra... Comer o pedacinho do pão. Lá não tem o filtro, né? Na católica, e isso que a Marissa disse é importante, na católica, na celebração da missa, né, da Eucaristia, não há esse filtro igual a gente faz aqui. Você que foi batizado com água, que já publicou a fé, esse tipo, não tem esse filtro, entendeu? Na Igreja Católica... Oi? É só um exemplo de uma... Sim, e a gente... Não, e a gente está ampliando o exemplo. A gente está ampliando o exemplo. Vamos supor que você... O que é comum... Eu peguei você de exemplo, igual eu peguei o João de exemplo de alguém não crente. O que eu estou querendo dizer, vamos supor que você vai para a sua escola na missa. Na missa, eu quando estudava, atenção pessoal, eu fui na escola com a missa. Eu fui na escola na missa e ali teve a Eucaristia, eu não participei. E ali teve um momento também do pessoal se ajoelhar diante do Cristo crucificado, fazer o sinal da cruz. Também não fiz. Então é nesse sentido que eu estou exemplificando, né? Isso é importante. No caso da Igreja Romana, a gente não deve participar, até porque, gente, eu vou ensinar para vocês quando a gente dá ceia aqui, a doutrina romana a despeito da ceia, ela é totalmente antibíblica. Eu vou fazer essa comparação. Mas no exemplo que a Rafa deu, se ocasionalmente você experimentar isso, toma lá. E a minha sugestão, corre para cá, professa a sua fé e aí tá tudo certo. E em outras ocasiões, você visitando outra igreja, igual a gente faz aqui ao ministrar, mesmo que você não é da IPB, mas você é de uma igreja reconhecidamente evangélica, está em plena comunhão com Deus e com a sua igreja local, você é muito bem-vindo e pode participar da mesa do Senhor. Certo? Por exemplo, o Derek ainda não é da IPB. Pode ser que um dia ele seja, se ele quiser. Mas nas condições que ele vem aqui, num culto de ceia, aí ele está participando lá. Aí a gente fala, você que não é da IPB, mas você está em plena comunhão com Deus e com a sua igreja, e a sua igreja é reconhecidamente evangélica, você pode participar da mesa do Senhor. O Derek está nessas condições, ele vai poder participar da mesa? Vai. Entendeu? É nesse sentido. Quem levantou a mão? O Evandro primeiro, depois o corintiano. Vai. Eu já vi algumas igrejas que têm uma prática da ceia como um ato um pouco diferente. Então, tipo, eles realmente fazem uma ceia mesmo. Então, tipo, uma igreja uma vez que os caras fazendo churrasco. Que delícia. Que delícia. Eu não vou nem perguntar se é certo ou errado. É certo. É certo. Bom, é certo. E eu vejo uma boa ideia. A gente... E vamos lá. Gente, na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo censura a igreja, porque era muito comum no primeiro século eles fazerem 2 refeições todo domingo. A ceia era todo domingo. Era a festa do amor, a festa ágape. Então o que acontecia? Primeiro eles comiam as guloseimas e depois participavam da mesa. Mas qual que era o problema ali? A galera estava assim, tinha gente mais abastada, menos abastada. Os mais abastados traziam picanha, o menos abastado trazia jiló. E aí, quem trazia picanha se fartava da picanha, e quem trazia jiló só comia o jiló, e começou uma divisão na igreja, e depois eles comiam o pão, bebiam o cálice como se fossem irmãos. Paulo diz, não gente, para com isso. Comam todo mundo picanha e jiló,
para que depois todo mundo possa comer do mesmo pão e beber do mesmo cálice. Né? Então era muito comum no primeiro século ter 2 refeições no dia da mesa do Senhor. Quem sabe um dia a gente faz. Vai, Lucas. E fala que até eu batismo, eu não participei em uma vida ceia. Porque eu não cabia, né? Então, você era ceia, aí lá, assim, era no domingo, aí você estava. Sim. Assim, uma vez por ano só. Uma vez por ano. Sim. O que não é errado, tá, pessoal? Não é errado. Não seria errado a ceia ser todo domingo, um domingo por mês ou uma vez por ano. Jesus diz todas as vezes que comerdes e beberdes. Então, nesse ponto não é errado, ok? Uma coisa que eu acho vai em frente da ceia, antes é cooperador, que se chama, né? Cooperador, o ancião, que está ele chegava e falava que a gente tem que ir perdão das pessoas que a gente ia pegar no começo do ano, que estavam aflitos, e quem não tivesse dado perdão, todo o coração poderia ter uma ceia porque estaria com o corpo puro, palavra pura, Dividida. Perdão perdoado, perdão que está comigo, né? A instrução bíblica que Paulo dá é assim, ó. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e aí vem uma partícula aditiva, e assim coma do pão e beba do cálice. O exercício, a gente vai estudar isso, pessoal, quando estudar ceia, é assim, ó. Eu examino a mim mesmo. Quando eu olho para mim mesmo, eu digo, eu não posso participar da ceia. Eu sou indigno, eu sou pecador, eu tenho cometido tantos pecados. Mas aí vem Cristo e me torna digno. Então, nós, na nossa condição, somos indignos, mas Cristo nos tornou dignos. Nesse sentido, por essa razão, o apóstolo Paulo diz, depois do exercício do autoexame, coma do pão e beba do cálice, e aí resolva suas pendências. Então a ideia é assim, vamos supor que eu tenho um problema com Lucas. E a gente não resolveu essa pendência até a ceia. E eu sou pastor. Eu vou lá, como do pão, bebo do cálice, ele faz o mesmo, acabou a ceia, eu vou lá e me resolvo com o Lucas. É assim que tem que ser, entendeu? É por isso que tem lá, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Eu não devo deixar de participar da ceia porque eu cometi um pecado. Eu devo deixar de cometer pecados porque eu participo da ceia. Entendeu a dinâmica? É claro, gente, que eu não estou incentivando a viver uma vida de devassidão e de pecado e participar da ceia como uma mesa qualquer. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, apesar da nossa natureza pecaminosa e dos pecados que cometemos, eles não podem nos impedir de participar deles. O que a gente tem que fazer? Tem que corrigi-los diante de Deus, pedir perdão a Deus, às pessoas e resolver esse ato. Sim. Eu queria perguntar para você agora, no batismo. A gente tem grande condição, né? De todo mundo, pegar o primeiro e estar batizando os e mais um dos perguntas. A primeira é: o batismo hoje, comumente, na maioria das igrejas evangélicas, se dá. A pessoa, ela participa, enfim, ela vive com Cristo, ela conversa com o pastor, geralmente participa de uma classe, participa de um estudo. Aí tem o batismo e isso já quando adulto, uma pessoa que não foi batizada, quando não é só a porção de fé, ou faz a porção de fé, ou aí já batismo também. Antigamente, o batismo ele era mais instantâneo, por exemplo, eu fui lá, peguei a pessoa, aceitou a Cristo para ser batizada. E aí entra a segunda pergunta. Se a pergunta, tipo, você não tem problema assim, sabe? Você na hora, esse estudo. E a segunda pergunta somente, e aí não na IPD, mas assim, no geral, sabe? Somente pastores têm autoridade de batizar alguém, ou, por exemplo, eu sou uma missionária, estou em outra região, em outro país, tal, e pregando a palavra, a pessoa se converteu, eu não tenho um pastor ali que possa fazer esse batismo e eu batizo a pessoa. Então, assim... Entendi. Eu vou fazer o seguinte, Nina, suas duas perguntas são muito importantes. Eu vou anotar do ponto de vista aqui.
é que eu preparei isso já na aula do domingo que vem para eu responder. Se eu responder agora, eu não vou conseguir terminar de ensinar os sacramentos. Então, o que eu vou fazer? Para eu não esquecer, eu vou anotar aqui essas duas questões que são muito importantes, pessoal. Deixa eu anotar aqui rapidinho. Duas questões, né? Batizar. Tá. Batizar se não houver pastor. É isso que eu gosto, gente, a aula pegando fogo, por isso que eu estou ligando o ar-condicionado. Eu respondo semana que vem, combinado? Beleza? Porque hoje é apenas um entendimento do que é batismo e ceia em termos de sinal e selo. Nossa, até agora eu só falei dessas duas palavras. Tem slide para danar. Vamos lá. O batismo e a ceia, gente, eles foram instituídos por Deus. Grave isso na sua mente no sentido de que não foi a igreja na sua história, no seu movimento, que disse assim, quer saber? Vamos inventar duas coisinhas aqui agora para fazer com que as pessoas possam ser participantes da realidade da nossa igreja? Vamos inventar o batismo? Vamos inventar uma refeição com pão e cálice? Não. Eles foram instituídos por Deus na pessoa do Senhor Jesus, e nós vamos voltar a esse tema quando a gente estudar sobre o batismo e sobre a mesa do Senhor. Esses sinais e selos instituídos por Deus, eles confirmam, e grava essa palavra também, aos nossos sentidos, olhos, bocas, ouvidos e nariz. Já ouviu essa musiquinha? Então, confirmam aos nossos sentidos, vem para a mente, vem para o coração, aquilo que o elemento está ensinando. Isso é importante. A água, ela continua na textura de água, continua com as moléculas da água. Se você experimentar com gosto de água, continua molhada, mas ela é um sinal e um selo, e aos nossos sentidos, ela está demonstrando assim, aquele indivíduo foi lavado dos seus pecados, ele estava morto nos seus pecados, agora ele ressuscitou para a vida eterna, e agora ele foi incluído na família da aliança. Veja, pessoal, um bocado de água derramado na cabeça de alguém, significa tudo isso. Entendeu? O quanto o sinal e selo que é confirmado aos nossos sentidos é importante de ser levado nesses termos. Todas as vezes que você ver alguém sendo batizado, o que você vai estar vendo? Alguém no estado de morte vindo para a vida, alguém das trevas vindo para a luz, alguém fora da família da aliança vindo para a família da fé, alguém que não pertencia a Deus agora que o pertence, alguém que era criatura agora é filho, alguém que estava no inferno agora está no céu, alguém que não tinha vida eterna e agora tem. Tudo isso na hora do batismo. Alguém que não tinha o Espírito e agora tem, porque na hora do batismo com água, o cristão ele é batizado com o Espírito Santo também, tá bom? Então, os sinais e selos instituídos por Deus confirmam aos nossos sentidos a promessa do Evangelho. Isso na água e nos elementos da ceia, nós temos a mesma mensagem. O pedaço do pão e o suco da videira demonstram que o corpo de Jesus sofreu a ponto de ter a sua carne dilacerada pelos pecados, pelos nossos pecados, e o seu sangue vertido para perdoar o pecado de muitos. Então, aquele gole de suco, aquele pedacinho de pão, pregam essa bela mensagem para nós, e os nossos sentidos, eles participam dessas realidades espirituais. Então, quando você olha para o pão, olha para o cálice, o que você está vendo? Você está vendo a pessoa e a obra de Jesus. Mesmo que o pão continue sendo pão e o suco continue sendo suco. O batismo com água, ele é diferente do Espírito, quando é o batismo com fogo do Espírito. Eles são diferentes, são opostos, ou eles se completam? Eu vou responder isso semana que vem, tá? Porque também está ali, com água. É porque, pessoal, eu vou com fogo e com água. Eu vou trazer gasolina e álcool aqui. Essa turma é do fogo, ó. Essa turma aqui é do fogo. Eu vou queimar um por um. Mas eu vou responder semana que vem porque está no... Por esses dias nós temos uma visão sobre isso e alguns não podemos ter uma diferente. Isso aqui é que eu desempate o negócio. Vou trazer os dois aqui, eu me calo. Você quer que eu me calo, então? Você quer que eu desempate, né? Ô, João, eu vou apagar a sua pergunta, eu não vou responder mais não. Muito bem, pessoal, continuando.
Os meios de graça. O sacramento é um sinal visível e externo. Como eu já disse e ilustrei, mas repetindo agora, ele é um sinal, então a água, o pão e o cálice, ele é visível, eu estou vendo, e ele é externo, no sentido de que ele é palpável, tá? Instituído por Deus e que tem 3 finalidades: apontar, representar e ensinar uma realidade espiritual. Ele aponta para Cristo e para a sua obra. Então, muito do que eu disse no slide anterior está contido nesse. Então, os elementos do batismo e da ceia, eles apontam, representam e ensinam uma realidade espiritual. Veja, pessoal, você olha para a água, você está vendo água, mas ao mesmo tempo está vendo o indivíduo que está saindo da morte para a vida, que não tinha o espírito e agora tem, que estava no inferno e agora está no céu, que não tinha o nome escrito no livro da vida e agora tem, e etc, etc. Então, aponta, representa e ensina uma realidade espiritual. Da mesma forma, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é pão e suco, mas ela aponta para uma realidade espiritual. E qual é ela? Que o povo de Deus está recebendo da parte dele graça sobre graça, como povo da aliança, partilhando da sua vida, morte, ressurreição, ascensão e a mensagem do seu retorno. Então, uma realidade espiritual. Sim? Eram sacramentos. E eu vou mostrar já já. Tá? Vou mostrar já já. Continuando. Sinais de criança. Eles eram sacramentos, tá? Os sacramentos, batismo e ceia, como selo, confirma a autenticidade das promessas de Deus e o valor espiritual nelas contidas. Como eu disse anteriormente, esses 2 sacramentos eles são postos como selo nesses termos, mostrando-nos então a autenticidade das promessas e o valor espiritual. Por isso que eles são selados. O sacramento é uma santa ordenança que aponta para Cristo, em quem todas as bênçãos do pacto estão e por quem elas nos são dadas. Vamos ver esse texto, pessoal? 2 Coríntios 1:20. 2 Coríntios 1:20. Lembrem-se, o sacramento, ele é uma santa ordenança, grave essa palavra, porque ele foi instituído por Deus e não pela igreja, tá? Segundo, ele sempre apontará para Cristo e sua obra, para mais nada e para mais ninguém. Pode ler alguém. Porque todas as promessas de Deus têm nele sim. Isso também por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus. Nesse texto, Paulo está dizendo que Jesus é 2 coisas, o sim e o amém das promessas de Deus. Então, em Cristo, todas as bênçãos do pacto, que nós fomos incluídos no batismo, são dadas ao povo de Deus pelo único mediador capaz de fazer isso. Quem? Cristo Jesus. Então, as bênçãos contidas no pacto, através do batismo e na ceia do Senhor, são comunicadas ao povo de Deus nesses termos espirituais, o sim e o amém. Isso é maravilhoso, pessoal. Por isso que o batismo e a ceia, eles não podem ser administrados de qualquer forma, por qualquer pessoa, em qualquer situação. Ele é um momento solene, ele é um momento muito importante, ele é uma ordem dada por Jesus. É por isso que, na medida em que dele participamos, nós temos que estar participando com seriedade, com a nossa fé, com a nossa razão, com o nosso temor, presentes ali. Porque, como diz o apóstolo, quem participa disso sem discernir essa realidade espiritual, recebe juízo para si. E o juízo que o apóstolo traz em 1 Coríntios é que alguns ficavam doentes e outros até morriam, pessoal. Ele usa a palavra dormir ali. Alguns chegaram a morrer porque participaram de maneira indigna da mesa do Senhor. E outros ficavam doentes fisicamente. Então isso é muito sério, tá? Continuando aqui. Eu gosto muito desse autor. Na teologia reformada ele é muito usado. Herman Bavinck. E como eu não gosto de pôr texto no slide, o que eu fiz? Eu pus um pouco aqui no outro para você não ficar falando. Vamos lá? Vamos ver o que ele diz, falando sobre a ceia do Senhor. O Cristo pleno, rico, total, tanto segundo sua natureza divina, quanto segundo sua natureza humana, com sua pessoa e obra, no estado de sua humilhação e no de sua exaltação, é a matéria interna, a substância celestial, a coisa significada no sacramento.
Pois esse Cristo, com todos os seus benefícios e bênçãos, é o mediador da aliança da graça, o cabeça da igreja, o sim e o amém de todas as promessas de Deus, o conteúdo de sua palavra e de seu testemunho, o profeta, sacerdote e rei, unicamente a quem Deus comunica toda a sua graça, e o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo é a verdade dos sacramentos, sem o qual eles não são nada. Isso aqui é um tapa na cara da teologia romana, pessoal, porque a teologia romana não entende os sacramentos nesses termos. Ok? Eu gosto muito da teologia sacramental porque foi tema do meu sermão de prova para ser aprovado no seminário e só, foi o tema do meu sermão de prova. Eu estava pensando que era o tema da minha monografia, mas monografia foi outra coisa. Então eu gosto muito desse tema, sabe? Então, Herman Bavinck traz esses termos mostrando-nos o quanto a gente deve considerar o batismo e a ceia nesses termos plenos da realidade de Jesus. E isso é muito importante. Isso aqui responde às perguntas da Nina. Veja, pessoal, a que ela fez agora, não as anteriores, tá? Quais são os sacramentos da antiga aliança? Lembrando que Deus tem uma aliança com o seu povo, e o seu povo começou lá em Abraão, correto? Deus tem um povo escolhido desde Abraão. E da mesma forma que Deus tem um povo escolhido no Novo Testamento, o povo de Deus escolhido na antiga aliança tinha os seus sacramentos a serem observados. E eram 2 também. Os 2 sacramentos da antiga aliança eram a circuncisão e a celebração da Páscoa. Vamos ver a circuncisão? A circuncisão está para o batismo, assim como a Páscoa está para a ceia, ok? Então, assim como o batismo no Novo Testamento com água é o que nós usamos agora, e a circuncisão foi substituída por esse rito, antigamente o batismo era a circuncisão. Da mesma forma, a Páscoa, que no Antigo Testamento representava aquilo que a ceia representa nos dias atuais. Texto do Gênesis, leiam. Estabelecerei o meu conselho entre ti, depois de suas gerações, por construir, por perpétuo para ti, será aquele por Deus, e a tua semente depois de ti, e te darei a tua semente depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, e perfeicionar a sua possessão, e sereis o seu Deus. E se mara de Abraão, o porém guardará o teu conselho, e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. E este é o teu conselho que guardareis em vós. E a tua semente depois de ti, todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne de vossos prepúcios, e isto será um sinal do conselho entre mim e vós. O filho de 8 dias depois será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, nascido na casa e comprado por mim, ou qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito será circuncidado, nascido da tua casa, comprado por teu dinheiro, darei o conselho da sua carne, por conselho perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrando o teu conselho. Como funcionava o batismo na antiga aliança, pessoal? Nesses termos, a partir dos dias de Abraão, Deus disse assim: agora eu vou regulamentar nesses termos quem fará parte do povo da aliança. E o povo da aliança fará parte dessa aliança nos termos que eu coloco aqui. Então, os termos colocados por Deus aqui, eles são importantes do ponto de vista de algumas questões. Primeiro, é uma aliança preparada por Deus. Diz o versículo 7, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. Então, não é uma aliança unilateral. Não foram 2 pessoas que fizeram um acordo. Por exemplo, eu e o Derek, vamos estipular um acordo aqui, eu coloco os meus termos, você os seus, e assim a gente assina e está tudo bem. Não, não. Ele é uma aliança onde uma pessoa só dá os termos, no caso Deus. E quem se submete a eles deve obedecê-los, certo? Então, assim como no Novo Testamento o batismo e a ceia foram instituídos por Cristo, na antiga aliança, o batismo, a circuncisão, foi instituído por Deus. Quem deveria ser circuncidado?
Todos os meninos deveriam ser circuncidados. O que acontecia? O órgão genital masculino deveria, ao 8º dia, ser circuncidado. A pele do órgão genital masculino deveria ser cortada. Não havia anestesia, não havia médico, não havia centro de cirurgia, era na pedra, ok? E a recuperação era terrível. Dói só de pensar. Obrigado, Deus, porque eu nasci na nova aliança. Eu não sei se eu daria conta naqueles termos. Eu receberia o batismo. Comigo seria assim, ó. Ia me batizar cortando e já ia me enterrar porque eu ia morrer de dor, né? Eu vou... Evandro, já deixo você falar, tá? Então, pessoal, o batismo da antiga aliança deveria ser nesses termos. E quem não fosse batizado, diz o texto bíblico desses termos, não seria considerado o povo de Deus. Então, o batismo na antiga aliança, é claro, tem muitas coisas para se dizer, mas em termos resumidos, esse era o sacramento da antiga aliança em termos de batismo. Tudo bem? A criança, o menino, ao 8º dia, passava por isso. Evandro. Quando o Paulo aqui pensa, ele fala que a promessa para Abraão era da descendência, só que quando ele fala descendência, era do descendente de ser Cristo. É esse texto que aponta daí para descendência ou seria outro? É outro. Quer ver? Esse texto está falando até em Gálatas. Gálatas, Efésios, Filipenses. Deixa eu ir para Gálatas para eu localizar o texto do Antigo Testamento, tá? Gálatas, cadê o Gálatas aqui? Gálatas, que eu preguei, capítulo 3. Papapá, tatatá. Essa música é legal, né? Papapá, papapá. É igual do Silvio Santos, a pegadinha, né? 40 papapá, 41 papapá. Eu estou procurando aqui, tá? Papapá, as promessas foram feitas a Abraão, seu descendente. Não diz aos descendentes. Papapá, papapá, papapá. Ok? Gênesis 12, 7. Esse texto que o Evandro perguntou. Apareceu o Senhor a Abrão, ele disse, darei a tua descendência esta terra, e ali edificou Abrão altar ao Senhor que lhe aparecera. Esse texto que o apóstolo Paulo faz uso para dizer o que ele diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 16, ok? Então, é nesse texto. É claro, esse também que a gente leu, tem os seus apontamentos, mas eu quero, de maneira resumida, pessoal, o batismo do povo da antiga aliança era a circuncisão. Qual era a ceia deles? A Páscoa. Nós não vamos ler, porque eu quero avançar um pouquinho, tá? Mas a Páscoa tinha os seus termos, as suas observações, era uma festa que deveria ser observada uma vez ao ano, a família na sua residência deveria participar, o cordeiro deveria ser preparado nos termos de Deus, ele não poderia ser cozido, ele não poderia ser feito de outra forma, tinha que ser assado, tinha que ser um cordeiro perfeito, veja, apontando tudo para Cristo, né? Não poderia ter os seus ossos quebrados, a comida que sobrasse deveria ser queimada, não deveria sobejar no sentido de guardar na vasilhinha para comer no outro dia, igual nós os pobres fazemos, não podia. Tá? Então essa era a ceia do Senhor, e eles deveriam participar tanto a circuncisão quanto a ceia de maneira perpétua em suas gerações, ou seja, não deveriam parar. Até que então, nos dias da nova aliança, vem Cristo e reinterpreta esses sacramentos. Quantos sacramentos instituiu Cristo sob o Novo Testamento? Pergunta o Catecismo Maior de Westminster na pergunta 164. Sob o Novo Testamento, Cristo instituiu em sua igreja somente 2 sacramentos. Quais são eles? O batismo e a ceia do Senhor. Esse sim nós vamos ler. Mateus 28, 19 e também Mateus 26, 26 a 28. Vamos lá? Se vocês não querem batismo com fogo, abra aí para ler. Sim. Você falou que o cordeiro que eles faziam na Páscoa era para apresentar Cristo, que era ajudar a Cristo. Ele tinha que ser um cordeiro perfeito. Aí você falou que ele não deveria de boas quebradas. Cristo é um. Não. É interessante que quando Cristo estava crucificado, se você ler o Evangelho de João, os soldados falavam assim, vamos quebrar as pernas dele para facilitar tudo. Aí embaixo coloca assim,
a nota de rodapé, que isso não aconteceu, e cita um texto do Antigo Testamento, que nenhum dos seus ossos foi quebrado. E aí, ao invés de quebrar as pernas de Jesus, os seus ossos, furaram o seu lado com a lança e jorrou água e sangue. Então, os ossos de Cristo não foram quebrados porque a Escritura no Antigo Testamento dizia que deveria ser o sacrifício perfeito e não poderia. Lê o Evangelho de João, você vai encontrar esse texto. E ela falou isso pra mim, e ela falou que porque a posição que ele estava, geralmente ele esticava uma perna para a gente respirar. E aí, quando não foi Cristo e outras pessoas foram crucificadas, eles quebravam as pernas para eles não conseguirem levantar e respirar. Justamente, tinha toda essa dinâmica de quebrar. E de Cristo não quebrou, Deus não permitiu que as suas pernas ou qualquer outra parte do corpo fosse quebrada. Interessante, né? Tudo para cumprir a profecia do Antigo Testamento. Vamos lá? Mateus, os dois textos. Mateus 28. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Próximo texto. Uma comia o molde do pão e a escola do pratinho e do discípulo de nada. O raio, bem, estou no corpo. A seguir do vontade, se tentar graças, deu ao discípulo dizendo, beber de todos. Porque estão no sangue. O sangue da nova criança derramado em Veja, esses dois textos mostram-nos a instituição do batismo e da ceia do Senhor nesses termos. Eu não vou explicá-los, pessoal, por quê? Porque nós vamos ter uma aula só para explicar batismo, que vai ser semana que vem, e 2 aulas só para explicar a ceia, tá bem? Aqui apenas para mostrar para vocês que eles foram instituídos por Jesus, tá? Vamos lá. Só para ilustrar para vocês aqui, eu coloquei, no Antigo Testamento, os pais levavam o filho para ser circuncidado. Está aqui sendo você livrado desse ato, tá? E no Novo Testamento, agora você é levado a Cristo por meio do batismo com água. Aí diz o apóstolo Paulo: nele também fostes circuncidados. Olha só, pessoal, o texto. Nele, falando de Jesus, vocês também foram circuncidados, sabia? Não por intermédio de mãos, como acontecia no Antigo Testamento, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Veja, pessoal, o quanto é importante isso daqui. Agora, nós passamos também por uma circuncisão, só que ela aconteceu no coração. Como diz o texto, circuncisão de Cristo. Não é circuncisão como acontecia anteriormente. No Antigo Testamento, a ceia era assim, Eles passaram nos umbrais das portas o sangue e a família comia todos os elementos necessários para celebrar a Páscoa: o cordeiro assado, as ervas amargas, o pão sem fermento. No Novo Testamento, agora Jesus separou apenas 2 elementos: o pão e o suco da videira, o vinho, para nós participarmos. E aí escreve Paulo: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então agora nós não comemos pão sem fermento, não precisamos do cordeiro assado, que deve ser uma delícia, não tem ervas amargas tipo almeirão. Agora o que tem? Pão e vinho. É o que tem para a gente participar da ceia do Senhor. Veja, gente, aqui eu não estou explicando nada sobre o batismo e nada sobre a ceia, nos seus detalhes, na sua teologia, porque nós vamos ter aula específica para isso, ok? Aqui eu só estou explicando quantos sacramentos existem e quais são eles, tá? João Calvino diz assim, há somente uma diferença entre os sacramentos antigos, circuncisão e Páscoa, e novos, batismo com água e ceia. Qual a diferença? É que aqueles, circuncisão e Páscoa, prefiguravam o Cristo prometido, quando ainda se esperava por sua vinda. Então, a circuncisão apontava para Jesus, a Páscoa também. Ao passo que os novos, o batismo e a ceia, os nossos, testificam e assinalam que ele já nos foi dado e manifestado. Então a teologia bíblica reformada, ela é continuista nesses termos, da mensagem, da aliança. Então, assim como no Antigo Testamento foi nos prometido um cordeiro, e ele nos foi prometido também através da circuncisão e da Páscoa, na nova aliança, ele nos é manifestado e confirmado através do batismo com água
e com a ceia. Mas nós não usamos mais a faca para circuncidar e nem os elementos da Páscoa para celebrar esse evento. Eles foram substituídos, reinterpretados por quem? Pela igreja? Não, por Cristo. O que é um sacramento então? Pergunta o Catecismo Maior de Westminster na pergunta 162. Eu coloquei colorido aqui algumas partes que eu julguei importante. Um sacramento é uma santa ordenança, primeiro, instituída por Cristo em sua igreja, coisa que já vimos. Segundo, para quê? Para significar, selar e conferir àqueles que estão, veja, àqueles que estão em pacto da graça, os benefícios da mediação de Cristo. Ou seja, o batismo e a ceia só são administrados àqueles que fazem parte do povo de Deus. Nós não administramos aleatoriamente, sem responsabilidade, indiscriminadamente, em qualquer outro ambiente que não o culto público e para qualquer outra pessoa, ok? Então é para o povo de Deus. O ímpio não participa disso, tá? Para os fortalecer e lhes aumentar a fé. Então, o batismo e a ceia fortalece e aumenta a fé em todas as mais graças e os obrigar à obediência para testemunhar e nutrir o seu amor e comunhão uns para com os outros. Então, na mesma medida em que os elementos do batismo e da ceia nutrem e fortalecem a nossa fé porque fazemos parte do povo do pacto, eles também, pessoal, nos conduz a obedecer a Deus, por isso que está ali, a obrigar a obediência, para quê? Para testemunharmos e nutrirmos o seu amor em comunhão uns com os outros e para com os outros. Então, quando eu participo do batismo e da ceia, eu também sou convocado a obedecê-lo e a viver em comunhão com os meus irmãos, apesar das nossas diferenças. E por fim, e para distingui-los dos que estão fora. Grave essa expressão. O povo de Deus é distinto daqueles que não são povo de Deus mediante os sacramentos. E por quê? Porque só o povo de Deus participa dos sacramentos. Quem está fazendo a distinção é o próprio Cristo. Por isso que no dia final ele dirá: aqueles que são meus venham à minha direita, aqueles que não são venham à minha esquerda. Aqueles que são meus são ovelhas, aqueles que não são bodes. Distinção. E essa distinção já é feita aqui agora. E ela é feita em quais termos, pessoal? Nesses aqui. Participam do batismo e da ceia somente aqueles que fazem parte do povo do pacto. Falta 2 slides, falta 1 minuto. Será que eu consigo? Vamos lá? Existe de fato uma graça que nos é dada por Deus através dos sacramentos. Aliás, é por isso que são chamados de meios de graça. Isto é, meios através dos quais Deus dispensa o seu favor ao seu povo. Você passa por isso também, Nina, na escola? Que eu estou passando aqui e também passo no sermão, tem que acelerar. Essa graça consiste no que, pessoal? Na operação do Espírito Santo. A água é derramada, o pão é mastigado, o suco é bebido, mas é o Espírito quem está operando. E eu vou explicar isso para vocês na aula que vem e nas outras, que o derramar com água e o comer da refeição não é uma lembrancinha qualquer. É o Espírito Santo agindo nos nossos corações e também nas nossas mentes. Para quê? Santificar, renovar a nossa fé e nos fortalecer na esperança de Cristo Jesus. Então o Espírito Santo opera. Por isso que a água é eficaz. Não é porque é água. Por isso que o suco, o vinho, o pão são eficazes. Não é porque é pão e é vinho, mas é porque o Espírito Santo está pegando esses elementos e está fazendo tudo isso. E nós vamos aprender também que não é porque é pastor que está ministrando que essas coisas se tornam benéficas. É porque o Espírito usa o indivíduo que o está fazendo, diferente do que a igreja romana ensina. Falta mais um ainda. Os sacramentos, um resuminho, são instituídos por Deus e não pela igreja. São utilizados pelo Espírito Santo para comunicar as bênçãos espirituais contidas em Cristo e sua obra. São experimentados pelos crentes por meio da fé. É o último. Os reformadores, quem? Martinho Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon e tantos outros, reafirmaram, grave isso, os 2 sacramentos que as Escrituras ensinam, batismo e ceia, porque até esse momento tinha problema. Isso se fez necessário, pois o catolicismo romano, contrariando a Escritura, definiu naquela época, e ainda é real até os dias de hoje, que os sacramentos deles são 7.
batismo, eucaristia, que seria a ceia, crisma, confissão, casamento, ordenação dos sacerdotes e extrema-unção. Esses são os 7 sacramentos da Igreja Romana. Porém, a Igreja Romana acrescentou 5 aos únicos 2 possíveis, que é o batismo e a ceia. E se não bastasse acrescentar 5 aos 2, os 2 que eles praticam, deixa eu contar, praticam de maneira equivocada, de maneira herege. E nós vamos aprender o quanto o batismo romano não é aceitado por nós e também a Eucaristia romana, a ceia romana, não é aceitada por nós, porque ela foge dos parâmetros bíblicos. Que dirá então esses 5 outros sacramentos? Na aula de hoje a gente estudou sobre a teologia sacramental, aprendendo que Deus usa os sacramentos para nos comunicar graça. Essa graça é comunicada apenas ao povo de Deus, através do batismo e através da ceia do Senhor. Se você tiver pergunta, eu lamento, você vai ter que perguntar semana que vem, tá certo? Anota para você não esquecer. Não falte, pessoal, nessa sequência de aulas, não falte, porque se você faltar, por exemplo, a aula que vem, você não vai entender a teologia do batismo. E se faltar nas outras 2 ou 3, não vai entender a teologia da ceia do Senhor. E aí depois a gente estuda escatologia, tá bom? Vamos orar rapidinho. Obrigado, Senhor, por essa aula, pelos sacramentos que nos incluem na família da fé e nos tornam povo do Senhor. Que o Senhor continue nos ajudando a entendê-los, a praticá-los com fé, com temor, para louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém, gente. Deus abençoe e boa semana. Oi. Esse tipo de coisa não vai aparecer não, né? Eu sou seu pai. É só o que eu vou colocar. O Palmeiras não tem mundial. O Palmeiras não tem mundial. Não tem. O Palmeiras não tem mundial. 51 é minha. Pode tirar aqui, mano? Pode, quer que eu quede? Parece que caiu alguma coisinha aqui. É, Ixi, a irmãzinha dele. Oi. Oi. Por hoje é só.